Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Jovem na Fé. Ao fim de 2 semanas publico um novo episódio, mas devido à falta de tempo e falta de convidados, acabei por não lançar episódio nestas 2 últimas semanas. Mas hoje estou aqui muito bem acompanhado pela irmã Sofia Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A irmã Sofia é a primeira convidada que eu trago que não conheço pessoalmente, já ouvi muito dela e a irmã Sofia também tem imensas entrevistas que podem ouvir, muito interessantes. Por exemplo, tem na SIC, quando fizer um programa sobre as religiões, que a irmã Sofia dá o seu testemunho, e também na Semana das Vocações deste ano também deu um bocado o seu testemunho. Mas como aqui nós somos especiais, vamos também pedir mais um testemunho à irmã Sofia, sim, muito breve. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Rodrigo. É com muita alegria que estou aqui contigo e também com as pessoas lá de casa, depois de verão. Mas dizer que sou uma jovem normal, tenho 28 anos e vim da paróquia da Silveira, em Torres Vedras, aqui da Zona Oeste, para quem é de Lisboa, Uhum. perto daí, mais ou menos. E vivi sempre perto da praia. E a praia é algo que marca mesmo muito no meu percurso vocacional, porque eu era assim, digamos que gostava de brincar a fazer surf, gostava de jogar futsal, joguei durante muitos anos futsal, federado, e era das coisas que mais gostava. Tudo o que fosse um desporto que tivesse adrenalina e que implicasse contacto e que implicasse vivacidade, era a minha praia, pronto. E a verdade é que foi isso que toda a minha vida de jovem com os meus amigos, era sempre isso. Ir para a escola e a seguir às 4, 4h30, íamos para a praia todos juntos. Mas é que a Até que zona é fria. A a zona é água é fria. fria, é verdade, A zona é fria. mas é assim, quando tu gostas mesmo muito, não Uhum. importa a água fria. É verdade. É verdade, é incrível, pronto, eu gosto muito de praia. E a praia, quando é a nossa praia, perto, onde o nosso coração pertence, pronto, pode ser fria, ter ondas agrestes, que não há problema nenhum. Mas a verdade é que a minha vida com Deus era completamente dispar da minha vida com a praia e com os amigos. Ou seja, eu ia à catequese, porque pronto, a minha família me levou a ir à catequese, nomeadamente a minha mãe, mas a par disso, nada existia entre mim e Deus, era só uma relação fria e às vezes aquela relação dos testes, não é? Por favor, Senhor, que amanhã eu tenha uma boa nota, Uhum. mesmo que não tenha estudado nada. Exato. Uh, mas a verdade é que, pronto, eu vivia assim, desta forma, na minha relação com Deus, muito longe, um Deus longínquo e às vezes até aquele Deus que me vê de cima e que sabe o que é que eu estou a fazer ou que não estou, ou pronto, aquele Deus que às vezes nos é mostrado, e a verdade é que para mim era assim. Até que um dia me perguntaram para ir tocar guitarra ao grupo de jovens. E eu, opá, pronto, ok, está bem, vou lá ajudar a tocar na missa e tal. Andava no grupo de jovens e a verdade é que, por exemplo, eu ia para as festas com os meus amigos, ia para as noitadas e chegava a casa e sentia um vazio. E eu não Uhum. sabia explicar. Ia ao grupo de jovens, e aquilo era à sexta à noite, não é? Íamos até às 10, Uhum. e a verdade é que nos momentos a seguir que eu estava com eles, ou tínhamos noites da adoração, a oração, a coisa era diferente, eu sentia-me preenchida de alguma forma. E aquilo começou a mexer comigo, na minha vida, mesmo muito, até uma altura em que eu digo, não, Sofia, chega, tens que decidir. Ou és coerente com a tua vida, ou vais passar sempre pelo vazio. E isto mais porquê? E podes perguntar, mas ó irmã, é mau sair, ir à discoteca e tudo mais, não é? Isso é péssimo? Não é, não é, Uhum. mas não é aquilo que me dignifica na minha vida, não é? E, sobretudo para mim não fazia, houve uma altura da minha vida que deixou de fazer sentido. Isto porquê? Porque nas discotecas eu não era eu própria, era só Uhum. aquilo que queria que os outros achassem de mim, não era verdadeira, vivia uma dupla vida, eram os amigos da Beatice, não é? E Uhum. os amigos, pronto, das festas Uhum. e pronto, e podes imaginar e quem sabe que lá está em casa imaginar outras coisas, pronto. Mas é verdade, é isso, pronto. E vivia muito assim, até que houve um dia que o grupo de jovens foi ao Gerês e
em São Bento da Porta Aberta, estavam lá umas irmãs, e nessa altura estava a passar por um período difícil, e disseram, porquê que não vais falar com aquela irmã? E eu pensei, falar com irmãs, pronto, está bem, eu vou lá. E estava lá a falar com a irmã, e há uma altura que digo assim, pronto, porque eu queria ser fuzileira na Marinha, e ela começa e devolve-me com uma pergunta, então, mas já pensaste em ser freira? E eu pensei, aquilo caiu-me tudo, foi tipo, não. Eu só pensei, ela não deve ter ouvido nada do que eu lhe disse até agora. Já está um bocadinho moca. E eu pensei, não pode ter ouvido, quer dizer, se eu lhe disse que queria ser fuzileira na Marinha, como é que ela vai dizer que eu vou ser freira? A verdade é que a pergunta ficou. E repara, eu fui ter com uma amiga minha, que era para mim o top quase da espiritualidade, não era muito espiritual, e perguntei-lhe, tu achas que eu podia ser freira? E ela disse, não, Sófia, não te preocupes com isso. Isso não é para ti. E a verdade é que durante 3 anos eu calei esta pergunta e fechei-a dentro de mim a 7 chaves e acabou, completamente. Morreu, pronto, não há mais pergunta. E esta irmã ligava-me todos os verões a perguntar se eu queria ir ao campo de férias dela, mas eu dizia, estou doente, no verão, não posso, inventava sempre desculpas. Mas a verdade é que o meu percurso espiritual foi evoluindo e nessa altura eu depois, durante estes 3 anos, também deixei um bocado as festas, mesmo por opção, porque vivi esta duplicidade e já não queria. Foi uma crise identitária, onde eu parti o meu espelho e decidi, não, já chega, eu quero ser coerente, quero ter uma vida coerente com aquilo em que acredito. Não quero andar a ser outra pessoa só porque os outros querem ou gostam de que eu seja diferente, que seja a Sofia animada, ou que seja a Sofia wild, para usar uma palavra em inglês, pronto. E a verdade é que, ao continuar este percurso, há uma dada altura em que o sacerdote que me acompanhava, o Padre Filipe Santos, que é da Diocese de Lisboa, me disse, bom... Curiosamente também me acompanha a mim agora. Pronto, estás a ver? Olha, pronto, é mesmo assim. Ele acompanhou-me há muitos anos atrás, antes de eu entrar, e nessa altura perguntou-me se eu queria um campo vocacional. E eu pensei, pronto, vocacional, freiras. Exato. E disse que não. Disse mesmo que não. Mas até que chegou perto da altura e lá disse que sim, e sobretudo com este argumento de pronto, vais animar a malta, ok, mas não vou pensar em vocação. O que é certo é que quando lá cheguei, é óbvio que nós a rezar batemos de frente com as grandes questões da nossa vida, não é? Deus propõe-nos estas questões. E quando vou falar com uma religiosa, tenho a deucidência, não é? Esta coincidência de Deus, em que percebo que esta religiosa era da mesma congregação da outra que eu conhecia há 3 anos atrás. E pensei, alto lá, há aqui qualquer coisa de estranho. E continuei, ou seja, com a oração e com, de facto, com o acompanhamento espiritual, fui percebendo que se calhar Deus de facto me estava a chamar para alguma coisa diferente. E na altura, pronto, eu namorava e pronto, achava que era um bom rapaz e portanto achei que a minha vida estava decidida. E esta pergunta virou tudo de pernas para o ar. E há um dia em que eu já estava a fazer discernimento, a rezar, e estava num almoço de família e a minha família estava a decidir o meu casamento. Sério, os meus primos a dizerem, bom, eu vou chamar o rapaz e vou-lhe fazer X perguntas e se ele responder bem, passa, se não responder não passa, coisas deste estilo. E eu pensei, e se eu fosse freira, e se eu não me casasse? E disse, olha, e se eu não me casasse? Eles, Sofia, tu vais-te casar, não te preocupes. Isso são só medos. A verdade é que fui para o meu quarto e um bocado chateada com Deus fiz-lhe um ultimato. E deixo aqui um conselho. Se não querem e se não queres ouvir respostas, não faças perguntas. Porque Deus responde. E responde Nem mesmo. ultimatos. Nem ultimatos. Ultimatos então é péssimo. E porque eu fiz um ultimato a Deus, ele respondeu-me certinho. Eu, na altura, ou seja, mesmo naquela oração de pronto, Senhor, tens que me dizer agora ou nunca o que é que queres de mim. Quer dizer, já chega, eu estou a discernir, dás-me sinais e depois ao mesmo tempo estou com a minha família, eles dizem que eu me vou casar, mas o que é? Como é que tu queres?
E a verdade é que abri a Bíblia, ou seja, abri, ao calhas, na verdade, mas a rezar, e a primeira frase que vejo e que leio é: e deixaram tudo e seguiram Jesus. Hum. É naquela altura em que agora podias pôr aquele sonzinho do tão, não, não. Exato. Porque foi mesmo, foi assim um choque, um embate, porque Deus me respondeu à pergunta que o meu coração, que já estava também um bocadinho disposto a ouvir a resposta e aberto, e ele respondeu. E a partir daí comecei, pronto, a fazer de facto discernimento, e a rezar, a ser acompanhada, e depois há um dia em que eu pensei, pronto, isto não é mesmo para mim, assim, porque se voltarmos atrás, a minha ideia de freiras era quase ovnis, quase pessoas não identificadas, que nós não sabemos muito bem que existem e porque é que existem, e que passavam a vida a rezar, e eu pensei, não, isto não é para mim. Mas a verdade é que quando ia aos campos de férias e via a felicidade daquelas irmãs, muitas vezes me perguntava, quer dizer, eu tenho tudo e não sou tão feliz como elas, como é que isto pode ser? E via a alegria com que elas se entregavam a Deus, e um Deus que já não era aquele que estava longe, mas era aquele que estava perto, era um Deus que me amava, apesar de tudo o que eu já tinha feito, ou que já tinha pensado, ou que já tinha dito. E isso mexeu mesmo comigo. Mas é óbvio que as dúvidas surgem, como sempre, e eu estava a discernir e as irmãs tinham-me dito: porque é que não vais passar um fim de semana numa das nossas casas? E eu lá vou, mas a meio do caminho a pensar: não, eu vou dizer que isto não é para mim, vou pedir desculpa por todo este tempo em que tivemos a discernir, mas não é para mim. No entanto, ao mesmo tempo dizia: Senhor, pronto, se tu me deres um sinal, eu já não faço mais perguntas. E a verdade é que fomos à missa nesse dia e eu tinha pedido um sinal, e quando ouço o Evangelho dizia: quem deixar pai, mãe, filhos para me seguir terá 100 vezes mais. E eu foi naquela altura que pensei: porquê é que eu ouvi o Evangelho hoje? Exato. Às O que é que vezes tive a nós ter? não ouvimos. Exatamente. E percebi claramente que foi o sinal de Deus para a minha história e para a minha vida. E a partir daí, ou seja, com muita seriedade, fui fazendo o percurso e depois entrei a 30 de setembro de 2011 para a Aliança de Santa Maria, a congregação que depois, onde estou até agora e na qual este ano faço votos perpétuos, votos finais, após 10 anos de entrada. Para ti, esta é a minha vida, assim, resumidamente pequenina. Então surgiram-me aqui duas perguntas, que é como é que a sua família reagiu e depois como é que foi a relação com o rapaz? Teve de acabar, logicamente, não é? Para entrar teve de acabar. Como é que aconteceu? Como é que foi isso? Assim, isto foi, pronto, é normal, estas coisas acontecem e, portanto, a relação acabou. Pronto, normal, sem problema. A minha família foi um bocadinho mais complexo. A minha mãe aceitou muito bem, e o meu pai já não aceitou tão bem, mas porquê? Os meus pais, pronto, digo, são divorciados e são, e eu convivia com o meu pai, passava muito tempo com ele e ele ia perder a filha única, então percebi que foi ali um bocadinho difícil para ele ao início, mas agora, ou seja, pronto, ele percebe que eu estou feliz, que nunca fui tão feliz como estou agora e está muito feliz também. Mas pronto, é normal estes choques, o mesmo acontece com os amigos, não é? Que os amigos da festa não entenderam tanto, porque era uma realidade diferente, completamente diferente. Os amigos que me acompanharam este processo todo entenderam e ainda hoje são das pessoas que mais sustentam também a minha vocação com a oração deles. Isso é uma coisa muito bonita. Nós podemos sustentar-nos uns aos outros. É muito bom mesmo. E é curioso que essa tal minha amiga agora é casada e tem 2 filhas gêmeas, portanto, e eu sou religiosa, algo que nunca ia acontecer. Exato. Portanto, Então, e porquê ser freira nos dias de hoje e também porquê, ou seja, pelo menos muitos jovens têm a imagem que as freiras são aquelas senhoras que andam com o véu por aqui, passam os dias a rezar, de joelhos, ou seja, e agora a irmã Sofia está aqui sem véu, sem nada, está aqui a falar descontraídamente, não está a rezar, o que é que se passa? O que é que se está aqui a passar? a primeira pergunta do porquê ser freira hoje.
Olha, em primeiro lugar digo-te porque Deus de facto me escolheu para isto. Eu fui escolhida por Deus e eu respondi que sim a Deus. É um projeto que é comum, que é em conjunto, não é? E, e repara, ser freira não é algo extraterrestre como nós às vezes pensamos, é uma coisa muito concreta. É bonito perceber que as religiosas são quase como aquelas mulheres que antecipam o céu. Jesus no Evangelho diz que quando os fariseus, etc., lhe perguntam, mas Senhor, então, mas com quem é que esta senhora será casada? Ela era casada com 7 maridos e todos, depois lá no céu, como é que isso vai ser? E Jesus diz, não vai ser, não é? Todos lá somos comunhão. E a verdade é que nós antecipamos isso, nós vivemos desde já esta comunhão com o céu. Não que os outros não comunguem do céu, não é isso que eu estou a dizer, mas que nós, por este laço tão íntimo e tão forte com o próprio Senhor e direto com Ele, não é? Nós não somos casadas com outro homem, portanto, antecipamos esta comunhão já do céu, a comunhão com Jesus Cristo. E isso é das coisas que a mim mais me fascina também, e penso muito nas religiosas, e esta minha concreta vocação, como aquela maternidade que falta hoje ao mundo. E podes dizer, oh irmã, que espiritual, que bonito, mas em concreto o que é que isso acontece, não é? É que repara, o mundo, nós hoje vivemos num mundo tão acelerado, tão hiper informático, hiper tudo, não é? Hiper rápido, hiper pensamentos, tens que ser isto, isto e isto, e depois alcançar isto, isto e isto. E a mãe é aquela mulher, não é? Que cuida, que para, que observa, que espera, que está atenta. E as religiosas, eu acho que têm de ser muito isto, ser aquelas mães que esperam, que cuidam, que param, que estão atentas, que dizem aos filhos, abranda ao ritmo, quase, olha, quase como uma música dos 4:30, que é aquela, a minha mãe está sempre certa, não é? Mas que é mesmo isto, ou seja, naquela música, eu por acaso gosto muito da música precisamente por isto, porque eles dizem a uma certa altura que ela vê, que a mãe vê no olhar deles, não é? E nós, as religiosas, somos chamadas a ver no olhar da humanidade o que eles precisam, o que a humanidade precisa. E a humanidade precisa desta gente. Nós não podemos viver todos hiper mega acelerados, não é? Temos que viver também a verdade, a beleza, a bondade. E eu acho que nós somos chamadas a isto, a transmitir ao mundo a beleza, a verdade e a bondade do que é ser de Deus, pertencer a Deus. Porque nós todos somos chamados a pertencer a Deus. Não são só os padres e as freiras. Os leigos também constroem o céu na terra. Claro que sim. Então, mas voltando à segunda pergunta, o que é que não está a usar véu, não está a rezar neste momento? O que é que se passa? E sim, as congregações religiosas têm os seus próprios hábitos. Hábitos é de facto aquilo que tu dizes, não é? O véu ou o escapulário e a cor. Normalmente depois diferem-se de cor por cor, não é? Umas cinzento, outras preto, outras azul, outras branco. Porque é que nós não usamos? Nós basicamente nascemos assim. A nossa congregação nasceu em 1966 com 2 professoras, uma professora de artes plásticas e outra professora primária, que depois decidiram criar algo onde pudessem espalhar a mensagem de Fátima e difundir a mensagem de Fátima mais intensamente. Nós só fomos aprovadas em 2002, mas a verdade é que como nascemos assim, no seio da igreja, desta forma, sem hábito, permanecemos sem hábito. O que nos marca também é a nossa forma de vestir, porque nos vestimos de forma diferente e quem nos vê também nos reconhece por isso. Mas pronto, o hábito também é um sinal da nossa pertença a Deus. E a verdade é que pronto, nós nascendo assim, o nosso sinal é este, da modéstia e do cuidado também. Então, e já foi dizendo que as freiras são muito importantes para abrandarem o ritmo da sociedade hoje em dia, para haver pessoas que consigam assegurar isso. Há assim mais alguma importância, por exemplo, na vida da igreja? Qual é que é a importância das freiras na vida da igreja? Eu acho que as religiosas na vida da igreja é a mesma lógica, porque é sermos mães. Eu acho mesmo. Eu acho que cada vez mais esta maternidade faz a diferença, porque vivemos num mundo que sofre imenso. Nós vivemos num mundo sofredor, é verdade. E repara, sofrimento é património mundial. Toda a gente sofre. É verdade. É verdade. Mas há cada vez mais gente a sofrer tanto sem conseguir ver uma luz ao fundo do túnel.
no desespero, na angústia, na amargura. E a mãe é aquela que nos tira da angústia e da amargura, não é? E na igreja nós temos este papel também, de ser cuidado, de ser mães que recolhem os filhos, que cuidam dos filhos, que os levam a ver a luz ao fundo do túnel. Eu acho que é a luz da vida consagrada. E sobretudo também estes nossos 3 votos, não é? A nossa congregação tem um quarto voto, mas os 3 votos somos todos nós chamados a vivê-los: a obediência, a castidade e a pobreza. Nós somos um bocadinho escândalo para a humanidade. Como é que és casta? Como é que és pobre? Como é que és obediente? Mas como? Se toda a humanidade vai por outro rumo, toda não, alguma. Se é o oposto, porque é que... E se não há ninguém a remar contra a corrente e a mostrar que a castidade, a pobreza e a obediência são valores importantes para nós hoje, que são valores que nos dignificam, não é? Ser casto é ter um olhar puro, não é só abster-se de relações. Ser pobre é poder proclamar que somos livres, não somos obcecados com as coisas, com o abafado dos shoppings e tudo mais. E ser obediente, nós todos temos que ser obedientes, não é? Porque também isso nos liberta. E por isso eu acho que também somos quase pedra de escândalo, pedra de toque na humanidade, para relembrar estes valores. E acho que também funcionamos assim, na vida consagrada também para a Igreja, como este relembrar que valores seguir, porque estes foram os valores que Jesus seguiu: pobreza, a castidade e a obediência. E espero ter respondido à tua pergunta. Sim. Ou seja, temos imensas congregações, imensas ordens religiosas, mas a irmã Sofia escolheu a Aliança de Santa Maria. Porquê? Porque não, por exemplo, sei lá, umas Clarissas, não sei, digo eu. Olha, a nossa vocação é sempre específica para cada um e cada um pode falar por si, não é? Cada um poderá depois, sei lá, se alguém for padre, porque é diocesano e porque é que não é jesuíta, ou deoniano, ou carmelita. Lá está, porque Deus chama para o concreto de uma missão para essa pessoa, não é? Deus capacita-nos para a nossa escolha, para aquilo que Ele escolheu também para nós. E a verdade é que comigo a Aliança de Santa Maria foi uma descoberta que fui fazendo aos poucos e com a qual me fui identificando também e com a qual identifico todo o meu ser e toda a minha vida. As congregações têm os carismas, não é? Quase como, traduzindo por miúdos, quase como o símbolo da própria congregação que a identifica, não é? Por exemplo, congregações, as hospitaleiras que trabalham com deficientes, o seu carisma também é esse, né? Trabalhar com pessoas portadoras de deficiência. Nós, concretamente, somos chamadas a difundir a mensagem de Fátima, ou seja, a nova evangelização, através também do rosto imaculado de Maria, mas com este traço particular da mensagem de Fátima. E eu fui-me identificando com este carisma, e por isso escolhi a aliança, porque Deus também me foi colocando no caminho. Portanto, escolher uma ou escolher outra também é um bocadinho este discernimento que vamos fazendo ao longo do tempo e que tem de ser feito e que é importante. Mas também é um discernimento belo e que Deus nos vai mostrando com pequenos sinais, pequenas pedras que pomos ao longo do caminho e que vamos percebendo, Deus já me tinha vindo a falar disto, não é? Como foi no meu caso, perceber que a religiosa que estava a falar comigo em Somente a Porta Aberta era a mesma religiosa, não era a mesma, era outra, mas da mesma congregação. E essa congregação veio a ser a Aliança de Santa Maria. Portanto, ou seja, estas pequenas deucidências vamos também fazendo perceber qual é o caminho. Bem, como em todos os episódios, vem aqui esta mini rúbrica e peço também à irmã Sofia para partilhar connosco qual foi a passagem que ela escolheu. E eu escolhi João 21, nomeadamente de 1, deixa cá ver, eu gosto muito de toda, portanto convido a toda a gente a ler o 21 inteiro, está bem? Embora eu só vá ler um bocadinho, porque me marca muito, pronto. Então passo a ler. E estou a usar a nova tradução da Conferência Episcopal Portuguesa, que podem ver na internet e que podem também procurar a tradução dos 4 Evangelhos e dos Salmos. Ainda não está inteira de toda a Bíblia, mas esta parte já está disponível. Então, começa assim.
Depois disto, Jesus manifestou-se de novo aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe: também nós vamos contigo. Saíram e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Já ao surgir da manhã, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Disse-lhes então Jesus: rapazes, tens alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Mas ele disse-lhes: lançai a rede para a parte direita do barco e encontrareis. Lançaram então e já nem conseguiam puxar por causa da quantidade dos peixes. Então o discípulo, aquele que Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu: é o Senhor, cingiu as vestes, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos foram no barco, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, mas a cerca de 200 cúbitos. E convido-vos a ler o resto, porque depois é o Senhor, tu amas-me. Pedro, tu amas-me. E se me perguntas a razão pela qual eu escolho esta passagem, é precisamente porque muitas vezes me revi nesta passagem ao longo de todo o meu percurso, porque muitas vezes já conhecia o Senhor, já sabia que Ele tinha existido, mas muitas vezes duvidei e voltei ao antigamente, não é? Porque Pedro volta ao antigamente, volta a pescar. E o que o Senhor nos faz é reavivar-nos a memória para os sinais de Deus na nossa história e para os momentos da sua presença. E depois também porque sempre que isso aconteceu também me sinto como Pedro, que cinge as vestes e vai a correr ter com o Senhor, porque é o seu Senhor, aquele que o que faz mover, o que impele, o que o faz desejar ser diferente e desejar uma entrega maior. Pronto, esta é uma das razões pelas quais gosto muito desta passagem. E curiosamente passa-se numa praia também. E curiosamente, mas todas as minhas se passam numa praia. Aquela primeira que disse deixaram tudo e seguiram é o chamamento de Pedro a lançar as redes, de novo. Não de novo, mas a primeira vez. Mas pronto, chegámos ao final deste episódio. Agradeço mais uma vez à irmã Sofia pela disponibilidade. Foi a primeira, quer dizer, a Maria também teve, mas foi a primeira convidada sozinha. A Maria esteve no último episódio com o José Está, quando falámos da questão do namoro. Portanto, muito obrigado mais uma vez à irmã Sofia. Portanto, passem também pelas páginas da Aliança de Santa Maria, que estão lá, certamente mais informações sobre a congregação. Portanto, espero que tenham gostado e até uma próxima.